Então, irmãos, graça e paz. Então, como os irmãos já sabem, hoje nós iniciamos nosso primeiro dia, nossa primeira aula, a aula inaugural do nosso curso de formação ministerial de 2019. Segundo módulo. Quem está nos visitando ou quem não tem acompanhado aí os últimos meses na igreja, nós estamos na fase de aplicação de um curso ministerial aqui na igreja. E já fizemos um primeiro módulo no ano passado. Esse ano estamos começando o segundo módulo. Então, portanto, durante os próximos 3 meses aqui na igreja, nós estaremos nesse curso de formação ministerial e discipulado. E basicamente o objetivo nosso hoje é fazer um panorama do curso, falar em geral o que a gente vai estudar nesse curso, algumas instruções que precisam ser passadas para o curso, tirar algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham. E antes, vou fazer uma breve apresentação, talvez alguns aqui, né, não tenham acompanhado a igreja há muito tempo. Eu sou o Ricardo, sou o líder aqui do Ministério de Educação Cristã da igreja, sou professor há 19 anos praticamente, 15 anos o trabalho da educação cristã, né, praticamente 15 anos trabalhando nessa parte na igreja. 9, eu não estou bem certo se é 9 ou 10 anos aqui nesta igreja, Igreja Batista da Bênção, né, desde antes de nós virmos para esse templo aqui. Então, eu pretendo, então, dar continuidade a esse curso. Eu acho que um breve testemunho ministerial, digamos assim, vai ser pertinente, porque a gente vai trabalhar aqui nesse curso. Logo depois que eu me formei, lá pelos idos de 2003, 2002, 2003, eu passei a me dedicar a estudar para concursos públicos, né? Me formei, já estava empregado, trabalhando como professor, e eu comecei a estudar para alguns concursos públicos. Fiquei alguns anos estudando para concursos públicos, né, da Receita Federal, Polícia Federal, Instituto Rio Branco, né? Já escolhi logo os melhores remunerados. E eu fiquei alguns anos estudando para isso, e trabalhando paralelamente na parte de educação cristã na igreja, até que eu fui convencido, né, pelos meus próprios estudos, que o reino de Deus não era a prioridade da minha vida, não era o objetivo maior da minha vida. Como muitas vezes nós nos envolvemos em trabalhos da igreja, trabalhamos na igreja, mas o nosso objetivo são os nossos objetivos profissionais, os nossos objetivos de vida, e os meus eram esses. Era passar num concurso com uma boa remuneração. Eu já tenho um irmão que trabalha como embaixador, né, fez o Instituto Rio Branco, tal, já está prestes a se aposentar. E um belo dia, estudando, meditando na palavra de Deus, eu fui desafiado por isso. E eu tomei uma decisão na minha vida, naquele período, que eu iria abandonar esses objetivos profissionais, que eu não iria mais perseguir isso e que eu ia estabelecer na minha vida como objetivo de vida meu a missão do reino de Deus. E desde esse período que eu não me interessei mais por esses alvos profissionais. Não significa que eu, claro, não continuo correndo atrás de sobreviver, mas passou a ser outro objetivo de vida meu. E aí eu voltei para a universidade para concluir os estudos de mestrado, doutorado e tal, mas com uma outra cabeça. Não era o objetivo profissional. Eu vou me qualificar para conseguir um emprego melhor, para conseguir... O objetivo meu, quando eu voltei para a universidade, era me preparar para a missão do reino de Deus, né? E, claro, os conhecimentos sempre são bem-vindos para nós nos prepararmos para a missão.
E, de certa forma, né, coincidiu a organização da igreja no ano passado, né? Foi ano passado? Retrasado, né? E o início da organização aqui na igreja, com também a conclusão dos meus estudos lá de doutorado. E esse curso de formação ministerial é exatamente a aplicação desses 15 anos de Ministério da Educação Cristã e das conclusões também desses estudos, né, sobre aprendizagem humana, conhecimento humano, que eu fiz na universidade. Então, até me lembro que um pastor uma vez perguntaram para um pastor, né, ele fez um sermão extraordinário, todo mundo gostou, e perguntaram para ele: quanto tempo, pastor, o senhor demorou para preparar esse sermão? E ele respondeu: eu demorei 30 anos. 30 anos para preparar esse sermão dessa noite. Porque esse é o tempo que se leva para preparar um homem. Então veja, às vezes você pensa, né, a pessoa preparou aquilo ali, sentou numa sentada, ele preparou, mas não é assim que funciona. Né? Leva-se anos para você preparar. E eu fico pensando, esse curso aqui levou pelo menos uns 20 anos para ser preparado. Que foram uns 15 anos, mais outros tantos que eu passei estudando. Para quê? Para aplicar no reino de Deus, para aplicar na missão do reino de Deus. Então eu entendo esse curso, irmãos, como a culminância de 15 anos de trabalho na educação cristã e outros estudos que eu fiz em outras áreas, visando esta missão do reino de Deus. E é por isso que eu já disse para vocês, no módulo passado, quem participou do módulo passado, que nós não iríamos ter um material didático que nós acompanharíamos nesse curso. Que esse curso é que daria ocasião para a construção de um material didático para outros futuros alunos da nossa igreja. E, portanto, esse foi o momento, né, durante esses 15 anos. É claro, eu quis muitas vezes sentar e sistematizar um discipulado, um curso de formação, mas nunca houve ocasião propícia para isso. E no momento da organização da igreja surgiu essa necessidade de nós termos esse material, de nós termos esse curso, e também surgiu a necessidade de eu colocar isso no papel. E aí, então, esse curso está dando ocasião para a construção de um material que vai servir para outras pessoas. Então, o que eu enfatizei para vocês, participar desse curso, vocês participando desse curso, já estão participando da missão, porque vocês vão ser participantes da construção desse material, e já começaram a ser. Depois vou pedir autorização para algumas pessoas que entregaram as suas folhas, que vocês vão pegar ali no fim do culto, vou pedir autorização para esse material, parte dele ser usado na nossa construção desse livro. Porque é assim que eu acredito que o reino de Deus é feito. Não é eu sentar e escrever um material. Não. Todo material que é feito genuinamente como um projeto do reino de Deus, ele é feito coletivamente. Ele é feito quando um grupo de pessoas se envolvem e querem se engajar numa missão para mudar uma realidade, para aplicar sua vida no reino de Deus. E é esse tipo de projeto que eu acredito que pode mudar toda uma realidade. Então, eu esperei a ocasião oportuna para que esse material fosse feito desta forma que ele está começando a ser realizado agora. Então, esse curso é o resultado desse trabalho, mais de 15 anos, e também resultado de uma inquietação que eu já compartilhei com vocês, que a maior parte do material de discipulado que nós temos hoje, isso já me preocupa há um certo tempo, e que é usado na maior parte das igrejas, tem uma grande diferença entre o discipulado que Jesus aplica lá com os seus apóstolos, seus discípulos. Por que eu digo isso? Porque o discipulado
desse material é um discipulado para transmitir doutrinas, transmitir informações. O sujeito participa, recebe algumas doutrinas, é isso que nós cremos, e volta para sua casa, e ingressa numa igreja. Mas o discipulado de Jesus, como eu já falei algumas vezes para vocês, é um discipulado que visa a formação para a missão, uma preparação para a missão, não é uma mera coleta de informações, de doutrinas que você fica sabendo e é isso. Está sabendo, pode ir embora para casa. Então veja que eu revirei as livrarias, o material disponível de discipulado no Brasil e fora, procurando materiais que se aproximassem do que Jesus fez nos evangelhos. E eu não encontrei. E eu falei com pessoas fora e aqui no Brasil procurando. E muitos até me disseram, não tem. Porque é esse um modelo de discipulado. E isso sempre me preocupou, me inquietou. Por quê? Porque o que tem sido entendido como discipulado é uma mera transmissão de informações. É um discipulado de informação, não de formação, que é bastante diferente as duas coisas. E por isso que eu achei a necessidade de realmente nós produzirmos um material que mude esse foco, que mude esse ângulo e coloque o discipulado no caminho do quê? De preparar para a missão que nós temos no reino de Deus realmente, para exercer essa missão. E não somente para receber algumas informações. Então, a gente vai aproveitar esse curso, esses 3 módulos, para construir esse material que é focado na formação para a missão. Mas é claro, né, isso não significa que não há um plano do curso. Tem um plano. O pastor já falou algumas vezes, né, que eu entreguei lá aquele projeto para ele, né, que era pré-projeto. Ele falou, era pré-projeto mesmo. Por quê? Porque o projeto vai nascer aqui. Não pode ser um projeto. Então, mas eu entreguei para ele o projeto, ele olhou, leu, aprovou, né, e esse projeto tem várias etapas, que é o que nós estamos executando. E eu acho que agora, como a gente está entrando no 2º módulo desse curso, eu posso compartilhar com vocês qual é o desenho desse projeto, para que vocês fiquem sabendo. De repente, alguns já estão nessa igreja, é importante saber. De repente, alguns querem se tornar membros dessa igreja, é importante saber. Alguns já são líderes dessa igreja, é importante saber. Então, qual é esse projeto que a gente já começou a executar? Estamos no 2º módulo. O Lucas pode colocar ali para a gente, só para a gente ter uma noção. Esse projeto tem 3 módulos, ele é baseado no estatuto da nossa igreja, que foi construído no ano passado também. E esse estatuto estabeleceu basicamente o seguinte, que nós temos 3 módulos desse curso, e para a pessoa se tornar membro da nossa igreja, ela tem que passar obrigatoriamente por esse primeiro módulo, né, do discipulado. Quando a pessoa passa pelo primeiro módulo, ela pode se tornar membro da nossa igreja. Depois que a pessoa se torna membro, ela tem o 2º módulo disponível para ela fazer. E aí, se ela quiser participar das decisões da igreja, ou seja, votar em assembleia, participar da direção que a igreja toma nas decisões, então ela tem que fazer o 2º módulo desse curso de discipulado. Tudo isso está no nosso estatuto da igreja, que é o que vocês estão fazendo agora. E por fim, para a pessoa fazer parte da diretoria da igreja ou líder de algum ministério da igreja, a pessoa tem que fazer o 3º módulo, né, que é o módulo que a gente ainda não teve. Então isso aí está no nosso estatuto, é assim que a nossa igreja já está funcionando. Para se tornar membro tem que fazer o 1º módulo, para participar das decisões da igreja, na assembleia, votando, etc., tem que fazer o 2º. E para se tornar líder na igreja, de qualquer ministério ou da diretoria administrativa, a pessoa tem que fazer o 3º módulo. Então esse é o desenho do projeto
que foi colocado aqui para ser aplicado nessa igreja. Tá? Então, e tem a parte da implementação também do projeto. Né? Não sei se está aí, eu acho que eu coloquei também. Ah, sim, desculpa, né? Não comentei. Depois desses 3 módulos, tem um quarto, só que esse quarto não é obrigatório. Esse quarto módulo é o que eu chamo de escola do reino, que seria uma preparação para as pessoas atuarem em ministérios na igreja. Claro, né? Mesmo que você vá para outra igreja, você já teve uma preparação aqui na igreja para atuar em ministérios. Qualquer ministério, ação social, louvor, adoração, jovens, adolescentes, né? Então, a escola do reino é constante, ela não termina, não tem um prazo para começar e terminar. E depois, a atuação ministerial na vida. Então, você veja, o fim desse programa de formação e discipulado é chegar naquele último ponto, que seria o mais importante, que é quando você está preparado para viver na sua vida a sua missão. Então, tudo aquilo que foi passado anteriormente para você chegar e ter condições de aplicar a missão do reino de Deus na sua vida e ser o seu objetivo e alcançar os resultados que Deus quer para você na sua vida e na sua missão. Então, esse é o desenho geral do projeto que foi apresentado lá para o pastor, a igreja aprovou e a gente está começando a aplicar aqui, só para vocês terem noção. Sobre a implementação do projeto, então, que eu acho que é interessante vocês saberem, a gente dividiu em 3 fases lá no projeto. A primeira fase seria aplicar esses módulos para os líderes da igreja, para a diretoria e para os líderes. Essa seria a primeira fase do projeto. A segunda fase seria aplicar para os membros da igreja. E a terceira fase, por fim, aplicar para os novos que estão chegando, ou seja, construir um ministério de discipulado, para que os novos que cheguem comecem a receber também esse discipulado, né, esses 3 módulos, esse programa de formação. Tá? Então, essa é a parte de implementação. Qual fase a gente está ali? Alguém sabe? Qual das 3 fases a gente está? Ninguém sabe? Nenhum líder sabe aí? A gente está na primeira fase, exatamente. Obrigado, Lucas. A gente está na primeira fase, que é a aplicação para os líderes da igreja, desses módulos, para depois a gente partir para os membros da igreja e os novos que vão chegando. Então, veja, eu estou falando isso para vocês, para aqueles que vão participar do curso e de repente não fazem parte da liderança da igreja ou da diretoria ou não são membros da igreja, saberem que o público-alvo agora são os líderes. Então, talvez eu suba um pouquinho o nível do curso, né? A linguagem talvez não seja apropriada para todos, porque o nosso foco agora é a liderança da igreja. As aplicações algumas vezes vão para a questão da liderança também, mas isso não vai prejudicar em nada quem não faz parte da liderança, é claro, né? Só vai, né, se você quer uma coisa mais elaborada, vai ser bom para você, porque aí você vai receber o material já direcionado para os líderes, né? Então, seria isso a parte da implementação. Então, e aqui tem um parênteses, né? Volta ali um pouquinho, Lucas. Essa fase 3 ali, Ministério do Discipulado, porque assim que nós terminarmos o segundo módulo, aqueles que concluíram 1 e 2, eu vou começar a conversar para nós construirmos um ministério de discipulado, ou seja, essas pessoas que já quiserem imediatamente participar da missão, já vão poder participar discipulando outros. Então a gente vai construir um ministério de discipulado. E essa parte eu já enfatizei e volto a enfatizar, porque o discipulado, irmãos, é a base da igreja. O que diz Mateus 28, 19 e 20? Vamos abrir lá para a gente ler um texto bíblico. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler a partir do versículo 18, achem lá.
Mateus 28, vamos ler a partir do 18. Todos acharam? Veja o que diz. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, né, ou como outras traduções aí que vocês têm, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que a missão principal, o objetivo principal da igreja, não é você buscar pessoas. Não é você evangelizar, no sentido que a gente geralmente aplica, ir lá pregar o evangelho. Não é. O objetivo é fazer discípulos, que é diferente porque você precisa evangelizar para quê? Qual é a finalidade? Para que você faça discípulos. Nós buscamos pessoas para quê? Qual é a finalidade? Para fazer discípulos. Então isso tem que estar claro na nossa mente, que o objetivo principal da igreja de Jesus é fazer discípulos de Jesus. E por isso tantos evangelistas de cruzadas, por exemplo, se debruçam sobre essa questão de tentar fazer uma cruzada evangelística e ter o acompanhamento de discipulado depois. Porque não basta pregar o evangelho, não basta buscar pessoas e não fazer discípulos. A igreja simplesmente não está cumprindo a sua missão. Então é muito simples, irmãos. Uma igreja que não está fazendo discípulos não está cumprindo a missão. Simples assim. Ah, mas a igreja que eu fui lá tem um monte de eventos, tem não sei o que, isso, aquilo, tal. Está investindo na base, que é fazer discípulos ou discipulado, a formação? Não. Então não está cumprindo a sua missão. Simples. E isso nos chama a atenção o seguinte: se nós não temos nem os nossos membros da igreja discipulados, a nossa igreja está fazendo a missão? Se não tiver, não. Por isso que isso é o ponto de partida. Não adianta colocar, como dizem, a carroça na frente dos bois. O que é colocar a carroça na frente dos bois? Vamos atrás de pessoas. Tá, mas e o discipulado dos que estão aqui já? Ah, não tem ainda. Então você está colocando a carroça na frente dos bois. Faça a lição de casa primeiro. Coma o feijão com arroz primeiro. Começa aí, é o ponto de partida. E da mesma forma, se nós não tivermos uma estrutura, estou falando para os líderes, aqueles que estão visitando aí, ou não fazem parte da liderança, estou falando para os líderes aqui. Se nós não tivermos a estrutura para receber e discipular, fazer discípulos, a formação, é entrar por uma porta e sair por outra. Não está cumprindo a missão. Não adianta encher de gente aqui e não ter a formação para a missão. É encher de gente para sair pela outra porta. Isso acontece aqui e acontece em qualquer lugar e vai acontecer sempre enquanto a missão que nós acabamos de ler ali, discipulado, não for cumprida. Então a missão da igreja é fazer discípulo, isso é a base, todo o resto é construído em cima disso. E eu digo para vocês, agora que de repente não faz parte da liderança da igreja, o discipulado é a base da sua vida cristã. Se você não tiver essa base,
Você está fazendo igual Jesus falou, né? Construindo uma casa onde? Em cima da areia. Basta você ter uma tempestade, alguma coisa acontecer com você, perder alguém, a tua casa desaba. Porque você não tem a base. Você fugiu da escola do discipulado. E aí você não tem a base. Então não é só a base da igreja, a base da sua vida é essa. Então, o nosso plano, terceiro ponto, é um programa de discipulado, um ministério de discipulado. Sem isso, esqueça. Estamos brincando de ser igreja, só isso. Então, vamos ao programa do nosso curso aqui, propriamente dito, que é a folhinha que vocês têm. Então, nosso curso de formação ministerial, está ali dizendo o segundo módulo, professor, local, Igreja Batista da Bênção, dia aos domingos, horário 10 às 11h30, vocês já sabem. Carga horária são 36 horas, dividido em 3 módulos, né? Cada módulo tem 12 horas. Né? E diga-se de passagem aqui, uma vergonha, né? 36 horas de curso para um programa inteiro de discipulado de uma igreja é uma vergonha. Né? Mas, enfim, né? Vamos trabalhar com o que tem para hoje. Né? 36 horas dividido em 3 módulos. Início hoje, né, 18/8, já tem a data do fim ali certinho, 24 de novembro, para depois disso você poder se dedicar ao seu Natal aí, que vai ter muita coisa para correr atrás, né, depois disso. Objetivo, então a gente já sabe, preparar o participante para a missão como cristão, esse foco do discipulado, não de informação, mas de formação para a atuação na vida, na sua missão. Conteúdo do módulo, isso aqui é igual que já tinha passado no outro módulo, né? Módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã, que são 12 horas, né? Alguns já fizeram, outros não fizeram, 2018. Aqui só um parênteses, né? Nós estudamos o tema da conversão a partir da história bíblica. Então a gente estudou toda a história bíblica para entender o que é a conversão verdadeiramente. Porque muitas vezes as pessoas não se convertem mesmo, não compreendem o que é se converter a Deus. Então a gente fez primeiro esse módulo falando de toda a história bíblica a partir desse tema da conversão para compreender o que é a conversão. Segundo módulo, que é o nosso agora, Ética Cristã, 12 horas também, eu já vou comentar o que é isso. Terceiro módulo, Iniciação à Missão. Então veja, eu não vou focar nesse módulo, nem no primeiro, nem nesse, especificamente a missão. Embora, claro, a gente vai entrar nesses temas muitas vezes. Mas não é o foco principal. A partir do terceiro módulo, nosso foco vai ser totalmente missão. Aí sim, a gente vai aplicar tudo relacionado à missão. Então, em 2020 só. Infelizmente, né? Então, no primeiro módulo, basicamente, vou traduzir para vocês. Nós vimos os princípios da fé, básicos. Quem acompanhou o módulo, a gente pegou a Bíblia e traçamos lá, tiramos todos os princípios, os principais princípios da fé. Segundo módulo, o que é? É a aplicação desses princípios. A gente vai focar agora, então nosso foco não vai ser desbravar a Bíblia. A gente já fez isso no primeiro. Tiramos os princípios principais. Nosso foco agora vai ser a aplicação desses princípios. Terceiro módulo vai ser a aplicação desses princípios na missão, na sua missão pessoal. Tá? Então aqui esclarece qual é a sequência do nosso curso. E eu não vou mentir para vocês, né? Eu já disse que isso você pode revirar. Sem falsa modéstia, você não vai encontrar nada parecido com o que a gente está vendo aqui em lugar nenhum. Você pode revirar as livrarias. Tá? Até estava conversando com um pastor lá nos Estados Unidos e ele queria que fosse publicado lá, porque eles não têm nada aqui parecido com isso. Eu falei não, porque o objetivo não é publicar.
O objetivo é aplicar isso num projeto do reino de Deus. Se isso se desdobrar depois e você quiser utilizar, faça bom proveito. Mas não é esse o objetivo. Então isso que vocês vão ver desses conteúdos, e quem já participou do primeiro módulo sabe disso, não adianta. Você vai procurar, você não vai encontrar nada parecido. Então não perca essa oportunidade. Instruções gerais. Carga horária do módulo, 12 horas, 12 dias, né, de aula. Carga horária mínima para certificações, 75%. Então lembra, também já falei, nós vamos ter um certificado. No final do ano eu vou dar o certificado do primeiro módulo para quem fez e do segundo módulo também. Quem fez o segundo módulo só ganha só do segundo módulo, depois fica pendente do primeiro módulo, tá? Mas tem a certificação. Para receber esse certificado e ser dado como concluído no curso, você tem que cumprir 75% da carga horária, que é de 12 dias, 12 horas, que corresponde a 9 horas. Ou seja, qual é o limite de faltas que você pode ter? 3 faltas. Esse é o limite para você receber a certificação. Ah, mas para que isso, né? Agora a gente está na escola aqui, ué. A escola secular leva a sério os cursos, a gente não vai levar aqui, é isso que você está dizendo? Aqui é que deveria ser levado a sério. É o reino de Deus. Então, às vezes, a gente leva essas coisas aqui assim, ó, com a barriga. Ah, não, se eu for, beleza, se eu não for, beleza. Quer dizer, você já está mostrando a importância que você dá para isso. Agora, você está lá num curso do seu trabalho, você não falta um dia. Você está numa faculdade, você não falta um dia. Você está preocupado, não posso faltar, tem conteúdo, perdi, o que eu posso fazer? Corre atrás, né? Alguns também nem isso. Então, veja, a gente tem que levar tão ou mais a sério isso aqui do que o que a gente faz lá fora. E às vezes é o oposto que acontece. Não levamos a sério. Tem que ser levado. Então, tem carga horária mínima, Ricardo? Tem que cumprir a carga horária para receber a certificação, né? E, na verdade, a certificação é o de menos, né? A certificação que vem lá de cima que é o principal. Só que o seu compromisso é que diz para ele qual a importância que você coloca nisso. Então não sou eu que estou te avaliando principalmente. É aquele que está lá em cima. Limite de faltas, então, 3. Créditos mínimos em atividades. Ah, vai ter isso de novo, Ricardo? Vai. Tem as tarefas que vocês têm que fazer, como qualquer curso. E aí vocês têm que ter uma nota mínima nessas tarefas de atividades, que são os créditos ali que eu coloquei. 20 créditos. No primeiro módulo, como foi mais teórico, né, estava relacionado mais com a gente entender os princípios da Bíblia e tal, essas tarefas eram teóricas também. Você tinha que abrir a Bíblia, tinha que ler os versículos, colocar no papel, prestar atenção na aula, depois preencher a folha. Era para escrever, basicamente. Só que esse módulo aqui, vocês viram, é prático. É a aplicação agora. Então essas tarefas não vão ser, a maioria não vai ser para você preencher papel, não. A maioria vai ser prática. Você vai ter que fazer alguma coisa. E depois eu falo para vocês à medida que o curso for caminhando. Tá? Então, porque é o sistema do discipulado, o modelo do discipulado de Jesus. Jesus não falava assim, ó, senta aqui, abre lá a Torá, e procura os versículos e coloca no papel. Jesus nunca fez isso. Agora, ele falou assim, ó, vai de 2 em 2, faz isso, isso e isso. Mas como, Senhor? Vai. Mas tem um demoniado lá. Vai lá, se vira. Iam lá, e eles iam, oravam. Senhor, mas esse demônio não sai. Esse demônio só sai com oração e jejum. Não adianta vocês tentarem expulsar assim. Esse era o discipulado de Jesus. Vai de 2 em 2, não levem 2 capas, não levem 2 bolsas. Por que Jesus estava falando isso para eles? Por que não podia levar 2 capas? Porque os discípulos de Jesus tinham que ser modestos, para que ninguém desconfiasse da credibilidade do que eles estavam falando.
que não era por interesses próprios. Então eles não podiam andar com duas capas, que naquela época era você andar com dois carros. Ou duas bolsas, quer dizer, está cheio de dinheiro no bolso. Eles não podiam. Hoje, os pastores de destaque, eles andam de jatinho da mídia. Jatinho. E aí eles perdem o quê? A credibilidade. Simples. Ah, mas ele não roubou, não fez nada? Não importa, Jesus estava falando isso por causa da credibilidade. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que ser modestos. Porque senão vocês vão perder a credibilidade. Então veja, o discipulado de Jesus era prático. Façam isso. E ele ficava lá só olhando, né, eles fazendo, dando orientações aqui e ali. Não, aqui faz assim, faz assado. Então, nesse módulo, a gente vai começar com esse trabalho que foca na prática do discipulado. Claro, às vezes Jesus sentava e ensinava, né? A palavra também, né? Mas como a maioria dos discípulos não sabia escrever, né, também não adiantava muita coisa, né, para colocar no papel nada. Reposição das aulas. Então tem ali até 2 aulas via internet com indicação de palavra-chave. Então todas as aulas aqui serão gravadas. Está gravando hoje aí, Lucas? Está gravando. Todas as aulas serão gravadas. Você pode rever no canal da igreja. Reouvir, né? Rever não. Não vai ter vídeo, né? A gente está sem a câmera ali, né? Então você pode ouvir novamente as aulas para tirar alguma dúvida. Mas essas aulas vão ser gravadas principalmente porque se você ultrapassar o limite de faltas ali, que é quantas faltas? 3. Você pode repor essa aula. Repor, assistindo a aula pela internet e anotando a palavra-chave. Toda a aula, igual no módulo passado, né? Toda a aula, eu esqueci algumas vezes, né? Toda a aula tem uma palavra-chave. Então, a palavra-chave hoje, por exemplo, é formação. E eu sempre vou falar a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é formação. Será que o pessoal que vai ouvir lá vai entender? Formação. Acho que eles entendem, né? Então, essa palavra-chave funciona assim. Caso você ultrapasse o limite de faltas e precise repor. Eu vi que teve muita gente que colocou as palavras-chave lá mesmo sem faltar, né? Tudo bem, não tem problema. Mas isso é principalmente para o cara que faltou 4 faltas, por exemplo. Tem que repor quantas? 1 falta. Então ele vai pegar essa aula que ele faltou, vai ouvir e vai procurar a palavra-chave no meio para anotar depois no papel da folha mesmo da atividade e depois quando entregar vai estar lá a palavra-chave que ele anotou. Isso é só para se certificar que a pessoa ouviu mesmo a preleção, né? Tem alguns espertinhos, né, que depois colam a palavra-chave do outro que ouviu, né? Não pode. Né? Isso aqui é um curso, né? Você está fazendo diante de Deus, vai fazer uma coisa dessa? Não faz isso, não faz isso. Não fique com medo de mim, né? Jesus falou, né? Não fique com medo desses caras, não. Fique com medo daquele que pode jogar a alma e o corpo no inferno. Aqueles que podem matar o corpo, não fique com medo, não. Então tem essa palavra-chave sempre nas aulas, eu vou falar, e aí se você precisar de reposição, você escuta, anota a palavra-chave, tá? Dias em que não haverá aula, então a gente já tem o nosso calendário pronto também, e ali vocês notem que só nesses dias não haverá aula, só que vocês vão ter que corrigir um dia ali. Então dia 8/9 não vai haver o curso, tá? Vai ver escola dominical normal, mas o curso não. Então quem está fazendo o curso sabe que se faltar naquele dia, por exemplo, não vai ter falta no curso. Só tem a escola bíblica dominical normal. Então dia 8/9, né, que é o domingo após o 7 de setembro. 13/10 também, que é o domingo também após o feriado de 12 de outubro, da Vossa Senhora da Aparecida. Da vossa não também, né? Eu não sei. Sua Senhora da Aparecida, deles.
Mas o feriado, infelizmente, não é pelas crianças, não. O feriado é pela... E aqui eu quero que vocês arrumem. Eu coloquei dia 2 de novembro, mas é o 15... É 15? 17, né? Que é um domingo, né? Então coloquem ali, só arrumem. 17 de novembro, não 2. 17 de novembro também não tem o curso, que é o fim de semana do feriado do dia 15 de novembro, que caiu acho que numa quinta, sexta, né? Quinta-feira, acho. Então, nesses 3 dias não tem curso. Então, você já tem aí anotado. Todos os outros dias tem o curso normal, até o dia 24 de novembro. Sobre essas instruções gerais, ficou alguma dúvida? Em relação ao módulo passado, Sim. existe disposição ainda assistindo? Tem disponível as Então, não tem reposição, mas aí vai ser assim, foi até bom você perguntar, porque o módulo 2 agora não precisa ter feito o módulo 1 para cursar. Agora, o módulo 3 vai precisar ter o 1 e o 2. Só pode fazer quem tiver o 1 e o 2. Então, o plano inicial é a gente marcar o módulo 1 novamente para o primeiro semestre do ano que vem, porque o módulo 3 vai ser no segundo semestre. Tá? Então, a princípio, seria isso, para quem tiver interesse de fazer o módulo 1 novamente. Tá? O conteúdo, sim. Eu vi ali que tem bastante gente pendente mesmo, né, das coisas, naquela lista. Sim. Eu sou uma delas. Tem como continuar, né? Tem como finalizar. Quem está na lista e não está como desistente, pode concluir ainda. Que aí já não por exemplo, o material das folhas tem disponível ainda, né? Tem. Aquele arquivo que tem as folhas. Tem. Se quiser as folhas novamente, sim. Tá? Eu tenho todas as folhas por causa das faltas. Sim. Então daí é só pedir para concluir, beleza? Aí se for um caso excepcional aí de, por exemplo, vai ter o módulo 3, a pessoa não fez o 1 e o 2, né? Vamos ver, de repente até lá o material escrito já está pronto, né? Dá para fazer de outra forma, mas por enquanto seria isso, né? Módulo 1 no primeiro semestre do ano que vem. Mais alguma pergunta? Não? Tudo claro? Sim? Ok, então vamos falar um pouquinho sobre o tema desse segundo módulo ali, ética cristã. Então o que é ética, em primeiro lugar, né? Podem falar, quem já sabe, pode falar o que é ética. Ética cristã. O que significa isso? Ética. Conduta. Bom, então veja bem, né, se a gente for definir aqui ética do ponto de vista filosófico, não vale a pena. Mas quando a gente fala de código de ética, ou quando a gente fala assim, aquele médico infringiu o código de ética da medicina, ou advogado que não cumpriu o código de ética da advocacia. Então veja, cada profissão tem um código de ética que eles falam. Né? Tem o código de ética da magistratura. Então toda vez que aparece essa palavrinha ética, vocês sabem que estão relacionados no senso comum à conduta, como o Marcos ali comentou. Comportamento. Então, se a pessoa não respeitou, né, por exemplo, o advogado, o código de ética lá da advocacia e tal, da OAB, significa que ele teve algum comportamento inadequado em relação aos princípios lá da advocacia, da OAB, ou da medicina e assim por diante. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando basicamente do ponto de vista do senso comum, em conduta, comportamento. E aí eu pergunto para vocês, há uma ética cristã? Evidentemente que sim. É um código de comportamento, um código de ética dos cristãos. E nós temos um código de ética, que se chama Evangelho. O Evangelho é o nosso código de ética, é o nosso código de conduta, de comportamento.
E o fundamento, o princípio básico do nosso código de conduta do cristão, alguém arrisca dizer qual é o fundamento básico, o princípio mais fundamental do nosso código de conduta, daqueles que se dizem cristãos? É o amor. Tudo o que o cristão faz, pratica, a sua conduta, o seu comportamento é fundamentado por esse princípio fundamental que nós chamamos de amor, e já falamos sobre isso no módulo passado. Tudo. Todas as nossas ações têm que ser governadas por esse princípio chamado amor. Todas as nossas motivações têm que ser fundamentadas por esse princípio que nós chamamos amor. Tudo. Então, como esse módulo vai discutir a ética cristã, eu acho que seria muito importante, quem não assistiu o módulo anterior, ou não frequentou o módulo anterior, módulo 1, entra no canal lá e assiste pelo menos a aula chamada, não lembro qual aula que é exatamente, mas a aula chamada O Amor. Pelo menos essa aula. Porque vai dar os fundamentos, porque o objetivo aqui não é dar fundamentos bíblicos para o amor, isso nós já fizemos. Nosso objetivo aqui é entrar agora no campo prático do amor. E nós já falamos, quer dizer, eu já falei sobre isso, que há um abismo entre o amor do ponto de vista filosófico, teológico e tal, e o amor quando entra no ponto de vista prático, porque muitas pessoas sabem perfeitamente, decorado, todos os versículos relacionados ao amor. Só que quando entra no campo da prática, não tem a conexão. Diga, irmã. Nome do canal, Lucas? IB Bênção, isso, IB Bênção. Aula 8, tá, obrigado, Lucas. Aula 8, o amor, IB Bênção. Ok? Então, o que nós vamos estudar nesse segundo módulo é a ética cristã. E aí tem lá os 3 principais pontos que a gente vai fazer nessas 12 aulas. Primeiro, princípios práticos da ética cristã. Então, estou enfatizando ali o prático para você saber que a gente não vai discutir os princípios bíblicos da ética cristã, por exemplo, que já fizemos isso. Segundo, ética cristã na comunidade dos convertidos. O que é isso que a gente está chamando de comunidade dos convertidos? Hã? A igreja, exatamente. A gente está chamando a igreja de comunidade dos convertidos nesse curso. Então a gente vai discutir a ética da igreja aqui, ó, em primeiro lugar, ó, entre nós. A ética se relaciona ao comportamento, eu não esclareci isso direito, a conduta, mas não é a conduta, o seu comportamento só em relação a você mesmo. A ética é o seu comportamento em relação ao quê? Aos outros. Isso é ética. Então, a gente está falando do comportamento, das posturas, das atitudes em relação horizontal com os seus irmãos. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente vai falar aqui ética cristã na comunidade dos convertidos, na igreja. Então, por exemplo, só antecipando alguma coisa, Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, como termina o verso? O que mais? Muito bom. Se o teu irmão pecar contra ti, se alguém fizer algo contra você, o teu irmão, então alguém de onde? Isso acontece ou não acontece? Acontece. Veja o princípio da ética cristã, que está registrado no Evangelho. Se ele pecar, se ele fizer algo contra você, o que nós devemos fazer?
nunca mais olhar na cara desse irmão. Verdadeiro ou falso? 18, alguém lembra? 15, né? 18, 15. Então veja, o princípio não é não olhar mais na cara dele. Para mim acabou, esse irmão, com esse irmão aí acabou. Morreu, né? Não, vai até ele. Veja, quem vai a quem? É quem foi ofendido ou quem ofendeu? Se o teu irmão pecar contra ti, o ofendido vai até ele. Isso é o princípio da ética cristã. Só que você percebe que na igreja acontece o contrário. Não, se ele não vier falar comigo, eu não vou também. O ofendido, ele que me ofendeu, ele que tem que vir falar comigo. E se não vier, sai. E às vezes vindo falar mesmo também sai. Então veja, ética básica cristã, isso que eu estou falando para vocês. Então por isso a gente começa a falar da ética cristã na igreja, ali no nosso curso. Começa aqui e depois tem a ética cristã, ponto 3 ali, para além da comunidade dos convertidos. Porque aí, como dizem, né, o buraco é mais embaixo, quando você está lá com os seus parentes incrédulos. Porque aí não é cristão para cristão. Aí a tua habilidade já vai ter que ser maior. Mas tem uma ética também para tratar com essas pessoas, com os outros que não conhecem, não partilham dos mesmos princípios que você tem também. Então veja, eu fico abismado que às vezes tantos problemas pequenos, mínimos que acontecem na igreja e não se tem o conhecimento da ética básica cristã. E quando você começa a quebrar esses princípios, isso aqui é a mesma coisa que você imaginar que essas paredes começam a rachar, né? E começa a cair as janelas e essa barra começa a cair. Do ponto de vista espiritual, a igreja começa a fazer isso. Ela começa a desabar, porque não se pratica os princípios básicos. Não estou nem falando dos princípios mais complexos, como amar os seus inimigos, coisas assim. Estou falando dos básicos mesmo. Amar o seu amigo. Então, a gente vai trabalhar essa questão aqui, né, nesse módulo. Ética cristã para além da comunidade dos convertidos. Também. Então, basicamente, esse é o conteúdo básico do nosso curso. E não pense que isso vai servir só para a igreja, né? Isso aí vai servir talvez e muito mais para a sua vida pessoal. Quando você tiver a lidar lá com seu marido em casa, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, vai fazer muita diferença, se você aplicar, né? Claro. Metodologia do curso, né? Então já falei também, a metodologia do curso se inspirará principalmente na pedagogia do discipulado de Jesus observado nos evangelhos. Material necessário. Bíblia, o que está dizendo ali? Física, que é uma exigência pessoal minha, Bíblia física, não digital. Caderno de anotações e caneta, não é? iPad, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um problema básico, né? Com as habilidades cognitivas que nós temos, também tem alguns efeitos indesejados e colaterais às vezes. Por exemplo, nós conseguimos captar informações de muitas fontes diferentes. Eu estou aqui sentindo o cheiro, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo. Então, essa é a habilidade cognitiva que nós temos como seres humanos. Só que o problema é o seguinte, quanto mais estímulos simultâneos que você tem, menos você perde o foco de uma dessas coisas. Mesmo as mulheres, né, que têm habilidades de fazer os 5 sentidos em operação e ainda um sexto, que está desconfiando do marido no trabalho. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, mesmo as mulheres que têm essa habilidade, que os homens muitas vezes não têm, né, que só conseguem focar numa coisa de cada vez, né? Quando você está focando em muitas coisas ao mesmo tempo, isso diminui o teu foco. Para o homem, aniquila o foco, né? Mas para a mulher, diminui o foco.
Ou seja, a tua capacidade de absorção daquele foco que você está interessado diminui. E o problema, muitas vezes, hoje do celular, eu sei como é que funciona, né? Sou professor, dou aula até para adolescente, né? Imagine. Então eu sei. É estímulos toda hora ali pulando naquela telinha, né? Cada estímulo você perdeu. Você mudou o foco, você perdeu alguma coisa. Diminuiu a tua capacidade de absorção. Até a posição, fala assim, só de CDF senta aqui na frente. Só tem 2 CDF aqui. Só CDF senta na frente. Mas veja bem, a pessoa que é do fundão, né, lá o André, mais fundão lá, ó. A pessoa do fundão, ela aumenta a quantidade de estímulos que ela está recebendo. O Thiago ali, por exemplo, ele vê o que o Lucas está fazendo. Ele vê o André olhando no celular dele, né? Ele vê a Bruna cutucando ali, ó, o marido pelo lado. Então, quer dizer, ele está prestando atenção aqui, mas ele está prestando atenção em um monte de outras coisas. Ele não consegue controlar isso. Se uma mosca passar na frente dele, ele olha. Então, por isso que os CDFs é que estão certos. Se tiver só um na frente dele, ele não vai ver mais nada lá para trás. Então, esse é um princípio de aprendizagem humana, de foco, de construção do conhecimento. Então, é claro, não vou exigir que todo mundo sente no primeiro banco, porque nem tem como fazer isso, né? Mas, se você não usar o seu celular, já é uma grande coisa para você manter o foco aqui. Então, por isso que eu coloco ali Bíblia física. E cadernos de anotações e caneta, porque até a velocidade com que você registra o conhecimento influencia na tua capacidade de absorção. O movimento que você faz na caneta melhora a tua capacidade de memorização. Então, eu, particularmente, não jogo fora minha caneta jamais. É caneta e papel. Por mais que às vezes eu tenha que usar o computador, né? Aqui eu usei o computador, mas tem as canetas também aqui. Então isso aqui, não pense que é uma coisa supérflua, porque o professor é chato, né? Não sei o quê. Isso aqui é porque eu estou pensando na absorção máxima de vocês, tá? E nem porque eu sou antiquado, né? O professor não quer usar computador, está atrasado no tempo. Não, nada disso. Vocês vão ver as consequências dessa geração tecnológica daqui a alguns anos. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já está acontecendo, na verdade, né? Já está. Né? A imbecilização. Né? Isso vai acontecer. E livro base ali eu também já expliquei para vocês. Né? Vai ser dada ocasião para a formação de um livro. Então, eu vou concluir hoje só mencionando o nosso próximo encontro. A gente não vai entrar diretamente na parte da ética cristã. Eu vou só retomar um último ponto do nosso estudo passado, que vai ser muito importante para o que a gente vai discutir aqui. Né? Lucas, as provas estão aí, do pessoal que fez o curso? Você pode fazer o favor de trazer para mim? Eu quero mostrar aqui na prova mesmo que foi a questão com maior índice de erros. Maior índice de erro, eu acho que a culpa foi minha, né? Talvez não tenha sido claro o suficiente, né, nas aulas. Maior índice de erros aqui. Vamos pegar uma prova aqui, alguém que errou. Era essa questão aqui, ó. Qual é o fundamento básico sobre o qual toda a fé cristã é edificada? Coloquei entre parênteses, o primeiro tijolo na construção da nossa fé. A maioria das pessoas, a maioria não, mais da metade, errou essa questão. Errou. Que tinha as alternativas. Deus existe, esse é o fundamento básico sobre o qual toda a fé cristã é edificada. Tinha outra alternativa. A Bíblia é a revelação de Deus. A igreja é a casa de Deus. E tinha a última questão, a última alternativa, Jesus é Deus. Então tinha 4 alternativas. Qual era a resposta certa dessa questão? Deus existe, a Bíblia é a revelação de Deus, a igreja é a casa de Deus, Jesus é Deus. Alguém vai dizer assim, Ricardo, mas todas estão certas. Deus existe, é claro, está certo. A Bíblia é a revelação de Deus, está certo. A igreja é a casa de Deus, está certo. Jesus é Deus, está certo. Estava todas certas, eu escolhi uma qualquer.
Mas eu estou falando aqui do primeiro tijolo sobre o qual os outros são edificados. Então a maioria ficou entre Deus existe e Jesus é Deus. E a resposta certa era: Jesus é Deus. Porque eu falei para vocês que se Jesus não tivesse vindo, morrido, as evidências históricas mostrado que um homem veio, morreu e ressuscitou, nós não teríamos como nem falar que Deus existe, porque filosoficamente falando, nem cientificamente falando, é possível provar a existência de Deus. Então a base de tudo foi a vinda desse homem chamado Jesus para a terra, que inequivocamente veio, fez milagres, andou sobre as águas, morreu e ressuscitou. E a partir disso nós sabemos que Deus existe mesmo. E sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque esse próprio homem disse que a Bíblia era a palavra de Deus. Sem a afirmação dele, não há como provar filosoficamente, eu falei para vocês, que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem que houvesse esse homem chamado Jesus. Mas por que eu estou retomando essa questão aqui? Eu estou retomando porque faltou alguma aplicação disso que é muito importante para a gente nesse curso. Que Jesus é a chave hermenêutica para compreender toda a Bíblia e a revelação de Deus. Isso quer dizer o quê? Se você interpretar a Bíblia sem Jesus, você vai cometer os maiores absurdos. Você pode sair até matando criancinha por aí, porque tem isso na Bíblia. Tem. Que os judeus fizeram isso em guerras e tal, mata inclusive os animais e as crianças. Você não sabe o que fazer. E esse é um problema que existe hoje. Jesus não é o centro. A Bíblia tomou o lugar de Jesus. E veja, a Bíblia é a palavra de Deus? É. Mas quem é mais importante que a Bíblia? Jesus, porque o próprio Jesus disse, ele estava tendo esse debate com os fariseus. Os fariseus, não, a Torá, não sei o que, Elias e os profetas, e Jesus, vocês não sabem que as Escrituras falam de mim. Toda a Bíblia está falando de mim. Veja que esse debate existia na época de Jesus. Pessoas querendo levantar o livro acima do próprio Deus que escreveu o livro. E hoje, nós temos mais de 9.000 denominações cristãs evangélicas. Mais de 9.000. Cada uma defendendo uma doutrina. Hoje, um problema que nós temos na igreja é o seguinte: nós temos o nosso discipulado, temos tudo, mas cada pessoa está lá no YouTube acessando, e às vezes de uma denominação diferente. E recebendo os ensinamentos de fontes diferentes e às vezes contraditórios. E aí o pastor da Igreja Batista do Rio de Janeiro, Neil Barreto, uma vez falou o seguinte: uma irmã chegou para ele no fim do culto, disse assim: pastor, eu gosto muito das mensagens do pastor. É o pastor Neil e o pastor Valdomiro, os dois que eu mais gosto. Aí o pastor Neil quase caiu de costa, porque falou: irmã, ou a irmã não entendeu o que ele está dizendo, ou a irmã não entendeu o que eu estou dizendo, porque nós não estamos dizendo a mesma coisa. Mas a irmã falou: não, é o pastor e o pastor Valdomiro. Então, quer dizer, as pessoas vão recebendo de várias fontes, denominações, doutrinas diferentes, contrárias, e aí você fica no meio dessa confusão, e você pensa assim: Ricardo, mas como que eu posso saber qual que está certo? Porque às vezes é tão parecido o negócio, como é que eu vou saber no meio dessa confusão de 9.000 doutrinas diferentes? Tem como saber. Tem como saber. E eu vou falar sobre isso na aula que vem, porque Jesus, quando eu falo que Jesus é a chave hermenêutica, você tem que interpretar tudo através do Verbo encarnado.
Quer dizer, da palavra de Deus encarnada. E você sabe por que Jesus fez isso? Que Deus fez isso? Exatamente para não ter dúvida sobre qual o caminho que você deve seguir. Se você não tiver a sua referência numa pessoa que está descrita nos evangelhos, claro, por meio da linguagem, obviamente, mas está descrita e você consegue enxergar ela, visualizar. Até uma criança, se você contar as histórias de Jesus, ela vai compreender como é Deus. Porque Jesus falou, quem vê ao mim, vê a quem? Ao Pai. E você começa a compreender como é Deus e quem é Deus e como você deve ser. Quando você não tem a referência de Jesus, você vai entrar em todo tipo de doutrina estranha, errada, equivocada, herética e assim por diante. Então quero falar com vocês sobre isso daí na próxima aula, para daí a gente seguir com a ética cristã. Então vamos concluir agora. Quem fez o módulo anterior, pegue lá atrás as suas apostilas, quem entregou já, pegue, pode pegar já. E as provas também, que estão aqui comigo, é só pegar aqui novamente, tá? E não deixem de fazer a matrícula com o Lucas ali no final do culto, tá? Tem que colocar o nome ali para ele começar a fazer o controle de frequência, é o Lucas que vai fazer, eu não vou ficar fazendo chamada aqui, né? Ele mesmo coloca lá, tá bom? Então não deixe de fazer a matrícula. Vamos orar então? E aí o irmão Marcos pode chamar lá as crianças. Pai, muito obrigado por esse tempo.